Oi pessoal, tudo bem? Voltei. Como vocês viram aí ó, na descrição do vídeo, senta que lá vem história. Eu falei pro meu marido esses dias, falei, olha, eu vou escrever um livro, porque minha vida, eu acho que dá um livro, gente. É tanta coisa, tanta coisa. Enfim, é muita coisa que eu já vivi e que já aconteceu comigo que eu tinha vontade de deixar assim escrito, sabe? Para eu não esquecer e para as pessoas também me conhecerem um pouquinho mais. Então eu vou começar com algumas coisas lá de quando eu era criança, bem pequenininha. Então, esse quadro aqui, Senta que lá vem história, eu sempre vou estar contando alguma coisa com relação à minha vida, com relação a algo que aconteceu comigo, enfim. Mas hoje eu vou falar mais ou menos 3 coisas que eu já fiz quando eu era criança. Primeiro que eu era muito, muito, muito levada. Eu era assim, meu Deus, coitada da minha mãe, sofria muito comigo. E tudo que acontecia, quem foi? Ah, foi a Silvia. Caiu, machucou, foi a Silvia. Brigou, foi a Silvia. Tudo. Às vezes eles falavam, foi a Silvia, e eu nem lá tava, gente. Mas enfim, né? Vamos seguir o bonde aí. Então, uma vez eu era pequenininha e minha mãe tinha umas amigas, elas eram professoras, elas eram 2 irmãs. E elas moravam numa cidade vizinha da minha mãe. E de vez em quando elas iam para Presidente Prudente para visitar minha mãe, passava o dia lá em casa. E aí de noite elas iam, de tardezinha assim, elas iam embora para casa delas e elas moravam numa cidade mais ou menos próxima de Presidente Prudente. E uma vez eu queria ir junto, porque às vezes eu passava as férias na casa delas, né? E aí eu queria ir junto, elas já eram assim mais com mais idade, elas não tinham casado. Então era muito gostoso porque eu ia para lá, eu era super paparicada. E aí eu queria ir pra lá, eu devia ter o quê? Uns 4, 5 anos. E minha mãe falou assim, não, agora você não vai que tá tarde, no final de semana eu deixo você ir passar o dia, depois a gente te busca, qualquer coisa assim. Mas hoje você não vai. E aí eu chorei, não deixou, eu falei, ah, enfim. Elas tinham um Jeep. E o que eu fiz? Enquanto elas estavam lá conversando, se despedindo da minha mãe, eu entrei dentro do Jeep, escondi atrás do banco da motorista, fiquei agachadinha assim, ó, quietinha. Elas entraram no Jeep, pegaram a estrada e ó, foram embora para casa delas. E eu lá assim quietinha, bem quietinha, né? Debaixo ali, ó, escondidinha atrás do banco. Quando elas chegaram na casa delas, lá na outra cidade, que elas saíram do Jeep, eu falei, ah, eu aqui. Elas olharam, naquela época a gente não tinha telefone, quer dizer, algumas pessoas tinham, mas a minha família não tinha telefone. Imagina o desespero da minha mãe de não saber onde eu estava. E elas não tinham nem como avisar a minha mãe. A hora que elas me olharam, eu quis sair do Jeep, elas falaram, nem sai, porque a gente vai te levar de volta. Me botaram dentro do Jeep de novo, voltaram de novo na estrada e me devolveram para minha mãe, que já estava assim, ó, nessas alturas, desesperada para saber onde eu estava. Olha só. Uma outra vez, eu ia na cidade com a minha mãe e ela ficava entrando naquelas lojas de tecido, ficava olhando. Meu Deus, eu não tinha paciência para fazer aquilo. Aí sabe o que eu fazia, gente? Eu entrava nas lojas de tecido, enquanto ela ficava olhando uma coisa ou outra para comprar, porque minha mãe costurava, eu pegava todos os metros que tinha dentro das lojas de tecido e eu achava os metros que eles deixavam assim em ponto estratégico para medir os tecidos. E eu pegava todos que eu encontrava e eu ia naqueles rolos de tecido e enfiava lá dentro. Eu enfiava lá dentro aquele metro de madeira e enfiava lá dentro todos, quantos eu achasse. Ou seja, quando a gente saía da loja, os vendedores, gente, iam procurar esses metros, eles não achavam para atender os clientes, porque o que eu tinha feito? Tinha escondido tudo. Vai vendo. Outra vez, eu ia de loja em loja com a minha mãe também, ela entrava numa loja assim, e aí o moço vinha e falava, pois não, ela falava assim, não, eu só tô dando uma olhadinha, eu falava assim, moço, nem adianta, minha mãe não vai comprar, minha mãe não tem dinheiro. Claro que a hora que eu saía eu tomava uns puxão de orelha, porque olha as coisas que eu fazia com a minha mãe. Teve uma outra vez que eu vou contar só mais essa, tá? Teve uma outra vez que eu gostava de umas vizinhas que moravam na mesma rua de casa. E naquela época, né, com todo aquele preconceito que tinha, a vizinhança toda tinha muito preconceito com elas, porque a mãe era separada e morava a mãe e as 2 filhas. Eu não sei se tem mais alguma história atrás disso, porque eu não me lembro, eu era criança. Mas elas adoravam conversar comigo, brincar comigo, eu era muito alegre, eu era muito espivitadinha.
E um dia eu tava na casa delas brincando e minha mãe começou a me procurar na rua, me chamar. E acho que elas, não sei, ficaram com medo de falar pra minha mãe que eu tava lá. O que que elas fizeram? Elas me colocaram dentro do guarda-roupa, falaram assim, ó, fica quietinha aí, que a sua mãe tá te procurando e se ela souber que você tá aqui, ela vai brigar. Aí eu entrei dentro do guarda-roupa e fiquei lá quietinha. E era uma casa pequena e eu escutando minha mãe falar, a Silvia tá aí? Não, a Silvia não tá aqui não. Quando a minha mãe estava saindo, uma outra vizinha falou para minha mãe, falou, olha, eu vi a Silvia entrar aí, eu não vi ela sair. Gente, minha mãe foi lá na porta dessas vizinhas, minha mãe fez um escândalo, falou que ia chamar a polícia, deu o maior rolo, aí elas vão lá, me tiram de dentro do guarda-roupa, entrega para minha mãe. Olha só as coisas que eu já fiz. Aí eu vou contar mais uma, gente, porque olha, eu tô lembrando de cada uma aqui, ó. Tem muitas, tem muitas. Com relação a se esconder. Uma outra vez eu tinha umas primas adolescentes e tinha umas que eram mais mocinhas e eu era a menorzinha da turma. Quando as minhas primas que eram mais assim mocinhas iam tomar banho, a que era adolescente falou pra mim, entra no banheiro, entra dentro do cesto de roupa e fica quietinha. A hora que ela estiver no chuveiro, você sai e dá um susto nela. Gente, eu fiz assim, entrei dentro do cesto de roupa, aquele cesto de palha, fiquei quietinha. A minha prima, que já era mocinha, entrou para tomar banho e tal. E a hora que eram duas, a hora que elas estavam tomando banho, eu saí do chuveiro. Claro que eu tomei uns petelecos, fui jogada para fora do banheiro e elas brigaram. E vai eu conseguir explicar que foram as outras que tinham mandado. Elas vão assistir esses vídeos e elas vão saber de quem eu tô falando. Gente, mas é isso. Ó, eu era muito levada, tem muita história para contar. E num outro vídeo eu conto mais um pouquinho para vocês, ok? Super beijo e até o próximo. Tchau!